O grande fórmula de você vender é você conseguir demonstrar o benefício daquilo que você está vendendo. Qual é o tipo de benefício? Ah, mas o que eu vendo é só o que tem no mercado? Ok, então questione, né? Eu falo muito de inovação. Aquelas pessoas que acham que no segmento que ela está não dá para inovar, está errado. Tenha atitudes inovadoras na forma que você presta o serviço, num detalhe, faz toda a diferença. Bom, eu acredito muito no modelo de demonstração, ou seja, quando me perguntam se eu sou um bom vendedor, eu falo que não, eu não quero ser um bom vendedor do modo que se fala de vendedor, eu quero ser um bom demonstrador. Eu acho que a venda é encantamento, ou seja, você demonstre o que aquilo vai auxiliar ou melhorar a vida daquela pessoa. Isso também vale para serviços, tá? Não é só para produto, serviços também. Quando a pessoa percebe valor naquilo, o que ela quer? Ela quer imediatamente, não é que ela quer. Então, olha que engraçado, né? Você vê como é que é esse mundo, né? Hoje está muito no mundo digital, né? No mundo do e-commerce, do mundo do marketplace. As pessoas ali, às vezes, olham um produto que ela há 20, 30 anos que ela usa e não tem aquele produto. Quando ela descobre que existe um produto para resolver aquele assunto, ela quer no dia, ou na hora, ou no dia seguinte no máximo. Faz uma tremenda diferença hoje o tempo que aquele e-commerce demora para entregar. Quanto mais, hoje o maior investimento que existe no mundo digital, no varejo, é exatamente logística. Principalmente num país como é o Brasil, que é desafiador o negócio de logística, porque a gente tem aí uma malha rodoviária complicada, a gente não usa o marítimo, a gente não usa ferroviário, enfim, a gente tem uma logística complicada. Eu vinha ontem de Cerquilho à noite, gente, 10 horas da noite, era muito caminhão. Lotado, né? Aí eu peço, se transformar cada caminhão desse num vagão de trem. E carrega muito mais, né? O vagão de trem carrega em quantidade muito mais, porque você tem detalhe de peso para a estrada, para tudo. Mas, enfim, as pessoas querem imediatamente. E por quê? Porque criou-se o desejo. E quando a pessoa cria o desejo, ela não é compra de impulso, não. Ela quer mesmo, ela quer e quer rápido, né? A gente tem o Retira Loja, as pessoas compram pelo site e vai buscar na loja. Ela sai da casa dela, se sujeita a pegar o carro, parar num shopping, pagar o estacionamento para buscar o produto, né? E tudo certo. Então, o que demonstra isso? É muito importante demonstrar o produto e não querer vender. O cliente perceber o benefício que ele vai ter, experimentar, sensação de que está usando. E saber que aquilo ele está tendo algum benefício. Todo mundo quer sentir o benefício daquilo que está comprando. Uma boa parte do varejo coloca como benefício só o preço. Nossa, né? E aí a gente vê vai vender preço. O problema de vender preço. Quem foca no preço vai vender preço. Isso. E vai ganhar quem tiver o preço mais barato. Exatamente. E aí começa aquela briga que é uma loucura, uma sangria danada, porque acaba-se as margens, começa a ter uma série de problemas no meio disso, né? Então, o grande fórmula de você vender é você conseguir demonstrar o benefício daquilo que você está vendendo. Qual é o tipo de benefício? Ah, mas o que eu vendo é só o que tem no mercado? Ok, então questione, né? Eu falo muito de inovação, que inclusive é o título do meu livro, que inovação, para mim, é questionar o que já existe. Então, inovação é questionar o que já existe. Então, se você está no varejo ou está numa prestação de serviços, inove. E muitas vezes as pessoas acham que inovação é você mudar completamente de segmento, você ir de tecnologia, você ir para aplicativos, coisas. Não, inovar para mim não é nada disso. Inovar é questionar aquilo que já existe, a forma que está sendo feito aquilo. Então, inove naquilo que você está fazendo. Tenha atitudes inovadoras na forma que você presta o serviço. Num detalhe, faz toda a diferença. Então, inovação tem a ver com você conhecer o mercado e fazer aquilo que as pessoas não estão fazendo. Oferecer aquilo que as pessoas não estão oferecendo. Vou contar um caso de inovação por experimentar. Estava aqui no PCE, nosso programa, que é o patrocinador desse nosso evento, Programa de Crescimento Empresarial. E um aluno estava na aula, 3 dias de imersão, tal, e falando de vendas, falando de inovação, falando de possibilidades.
E aí, eu conversando com ele, eu disse, você já viu que as pessoas não conseguem se ver dentro do seu próprio carro? As pessoas se veem no espelho com a roupa, elas se veem com o chapéu, o corte de cabelo, mas não se veem no carro. E eu peguei uma ideia, quando eu era consultor empresarial lá atrás, que eu fazia consultoria em empresas de concessionárias, eu disse, se você fizer um espelho grande, rodinha, que o cliente se veja no carro dele. Ele experimentou o carro, entrou o carro, ligou o motor, você vem com um espelhão gigante aqui, põe aqui e ele se vê. Ele disse, Paulo, será? Eu disse, cara, as pessoas têm que perceber o benefício, se ver usando, sentir que está usando, imaginar-se, e ele fez. E ele aumentou o ticket, ele aumentou o giro dele, assim, tremendamente. Disse, Paulo, antes minha conversão era 8 clientes para vender um carro, agora estamos em 4 clientes, a cada 4 clientes. É botar o espelho, o cliente dentro do carro, a gente anda com o espelho na loja, o espelho fica num cantinho, o espelho tem roda, anda, e o cliente na roda, ele se olha, aí diz, agora liga o motor, ele liga o motor, e agora olha para você. Cara, foi uma revolução, botar um espelho gigante, com armação metálica, com rodinha, e o cara se vê usando o carro. Você vê. Inovação com espelho. Dobrou a conversão dele. Dobrou a conversão. Inovação com espelho. É. Então, você sabe, né, que o meu pai é empreendedor, eu sou a segunda geração, né? Eu sempre fui investidor, mesmo quando comecei a carreira, comecei ali com ele e tudo, mas eu sempre aproveitei o network que me proporcionou, por eu já ser uma segunda geração. Meu pai me deu essa possibilidade, né? Me perdoe. Você está entendendo a experiência, a importância de aprender com o pai, de honrar a história do pai, em vez de questionar teu pai, confrontar teu pai, agredir teu pai com as suas ideias novas, mas mais do que aprender com o pai, honrando o pai, isso é sucesso. A Bíblia diz, honrarás pai e mãe e tudo te irá bem. Em outra passagem, honrarás pai e mãe e teus dias serão acrescentados na terra. Então, vamos aprender com o mestre aqui. Só para complementar, quando me perguntam o que eu faria diferente, olhando para trás, quando me perguntaram essa primeira vez, eu parei assim um pouquinho, mas logo respondi muito rápido. Eu ouviria mais o meu mentor, que foi meu pai. Uau. Porque eu ouvia bastante ele, mas é natural, né, as pessoas terem resistência com um mentor em muitas coisas. Principalmente se o mentor for o pai, né? Existe uma resistência natural, né? Do filho com o pai, do pai com o filho e tal. Eu sei porque eu sou essa geração, né? Ou seja, eu já sou um filho que tive o pai como me dando essa oportunidade, né? Além de ser meu pai, de ter que respeitar e tudo, mas eu tive essa oportunidade de ter meu mentor dentro de casa. E eu tenho 3 filhos, né? Que já estão também, e eu também trabalhei muito isso. E é importante, né? Você saber valorizar o seu filho também, e você saber demonstrar que uma pessoa que começa, né, do zero, ela tem, e tem sucesso, ela tem sem dúvida nenhuma o reconhecimento, ela tem todos os méritos, né, de passar por tudo isso. Só que tem um detalhe, ela não tinha outra opção. Ou ela ia ou ela ia. No meu caso. Né? Ela ia ou ela ia. Mas quando você pega uma pessoa que nasceu numa situação mais cômoda, mais confortável, ela podia ser única e exclusivamente um sucessor, um herdeiro, e não necessariamente um empreendedor. Porque para você ser empreendedor, você pode colocar inclusive aquilo que seu pai fez em risco. Não é? Então, é muito pior, ou melhor, deveria ser muito mais valorizado alguém que vai no segundo round. Por quê? Porque ela deixou de sair de uma situação confortável para ir para a segunda. Não é que eu briguei com nada disso, eu fui para a luta porque eu queria ter esse prazer de empreender, de fazer, de construir, de ter o desafio, e sempre apoiado pelo meu pai, pelos ensinamentos dele e tudo. E isso para mim fez uma tremenda diferença, né? Então, sempre que me perguntam, eu falo, poxa, deixa eu ir mais para aquilo que meu pai falava, porque mesmo aquilo que eu discordava dele, que eu achava que ele já estava um pouco ultrapassado, eu percebi que ele estava 100% correto. E, tem coisas que são naturais e não vão mudar nunca, por mais que a gente avance em outras coisas. Mas, voltando, então meu pai tinha no segmento de automóvel. E lá, nós tínhamos algumas concessionárias, né? Era Ford, era Honda, era Renault, depois já entrou Renault e tudo. E ali, e tinha Ford caminhões, Ford ônibus. E
Ali tinha um volume grande de venda de carros. E entregava-se carros todos os dias. E do pouco tempo que eu tive lá, porque eu já comecei a fazer outras coisas e me envolvi com consórcio, me envolvi com isso, você também tinha consórcio, então eu fui fazendo várias coisas e fui investir em outros negócios, né? Meio esporte, negócio, entrou a moda do ringue de patinação, enfim, comecei sempre, então eu sempre gostei de ser um investidor e usar o meu network, usar aquilo que eu tinha tido a oportunidade de ter para fazer, gerar negócio, né? Porque também você tem network e não usar para nada, não adianta nada também. E aí, usando tudo isso, fazendo tudo isso, eu olhei ali como é que era o negócio da venda do carro, eu falei, poxa, não inovaram nada nisso. Então eu criei o seguinte, nós tínhamos ali um diretor, que era um CEO na época, a gente chamava que era o diretor-geral, que era o presidente de cada concessionária. Então eu introduzi ali, com o apoio do meu pai, evidente, porque meu pai ali ainda era, né, o fundador e presidente, né, do grupo. Foi o seguinte, inclusive passei para ele, quando você estiver aqui, faz você também. E ele adotou na hora, meu pai era um cara bacana, simples, aberto. Assim, né, aberto, que era o seguinte, quando a pessoa for receber o carro, depois que ela passou, vai lá você pessoalmente, um desses dias, e se apresente, dê o seu cartão pessoal, na época ainda se usava muito cartão, e parabenize a pessoa pessoalmente, você não vai gastar 5 minutos do teu dia. São 10 carros por dia, 20, você não vai gastar nada, né? Não vai gastar 30 minutos aí no teu dia, nada, e faz uma diferença, porque para o vendedor, para a concessionária, é apenas mais um carro. Mas para aquela pessoa, é a sua vida. Pode ser o primeiro e único carro novo, 0 quilômetro, que ela vai comprar, que ela comprou na vida dela. Você ganha um cliente para o resto da sua vida. Você vai ter um cara ali que vai chegar para todos os amigos dele e vai falar, o dono da concessionária ou o presidente, ele é meu amigo, está aqui, eu tenho um cartão dele, te levo lá. E começou a acontecer exatamente isso. As pessoas levando os amigos, não, eu comprei, não, te levo lá. Ou seja, você ganha pessoas, engajamento no cartão de visita, né? Hoje a gente fala tanto de engajamento nas mídias sociais. Então, são coisas simples, né? São bobagens. Eu não sei se você está anotando ideia, mas eu estou anotando ideia para mim aqui, viu? Então, são coisas simples que você faz com que as pessoas criem engajamento naquilo que você está fazendo. E isso deu um resultado incrível. Então, não tem nada a ver com tecnologia, era no cartão de visita. Então, aquelas pessoas que acham que no segmento que ela está não dá para inovar, está errado. Ou seja, dá para você inovar em qualquer segmento, de qualquer forma. É só você questionar aquilo que já existe. Questione aquilo que já existe, como estão fazendo, e faça alguma coisa melhor, faça alguma coisa diferente, né? Eu fui há pouco tempo numa loja... Ele está te ensinando a vender. Está te ensinando a vender. Faça diferente. Agora ele vai falar de diferencial. Como trazer um diferencial competitivo. É porque o mais importante não é fazer uma venda. É fazer um cliente amigo. Ou seja, você ter uma pessoa que crie um laço com você e começa a ter a recorrência. Nosso LTV. LTV. E ter a recorrência, né? Quer dizer, a recorrência é importante. O LTV é o que faz com que você tenha um custo muito menor de adquirir. LTV é Lifetime Value. É uma equação que mostra quanto o cliente vai deixar na sua empresa ao longo do tempo da vida dele. Então, se ele passar muito tempo com você, ele vai deixar muito dinheiro com você. Se o LTV dele é curto, ele vai passar pouco tempo, ele vai... Agora, então o que é melhor? Ter uma venda e acabou, ou ter um cliente ao longo do tempo? Um relacionamento com esse cliente, né? Consumindo, isso. Trocando. E porque você tem um custo para você adquirir cliente. Isso. Então, e quando você consegue ter essa curva muito maior, né? Essa relação muito maior, mais longa, com o cliente, você consegue diminuir o seu custo de aquisição, né? Isso. Que é o que a gente também tem que olhar nessa conta, né, que você faz, que é ver quanto tempo eu terei ele e quanto me custou para eu ter ele. Ele está falando de CAC, gente, custo de aquisição do cliente. Às vezes, para botar um cliente na loja é R$300. Só que a compra dele foi R$300. Então, e aí? Então, uma matemática que você tem que fazer, que é o CAC com LTV. Né? Você precisa fazer, ou seja, é o custo de aquisição desse cliente,
que todo cliente tem um custo, não acha você que seja de graça, todo ele tem um custo, né? As pessoas acham que a pessoa passou na porta e entrou lá, não, você fez um investimento para você ser conhecido, em último caso, no ponto que você está, né? Você paga o aluguel no lugar, você está pagando, ou seja, você tem um custo para estar ali. Então, é muito importante que você consiga manter esse cliente. E como é que você mantém esse cliente? Um relacionamento. E como é que você cria relacionamento? Às vezes é com um detalhe. Eu ia dizer, eu fui numa loja, fiz uma compra, e enquanto eu não fui até a porta da loja, a vendedora não me deixou eu pegar o pacote. Ou seja, me acompanhou até a porta da loja. Foi na farmácia? Não, não era farmácia. Era uma loja de sapato, de tênis. Essas coisas. Foi até a porta da loja e me entregou, despediu de mim e me entregou a sacola nas minhas mãos. É uma bobagem? Não, não é uma bobagem. É uma atenção especial. Quando eu me lembrar desse tipo de produto, eu vou me lembrar de qual? Da loja que o vendedor mal me atendeu, que eu tive dificuldade para ele... Não, eu vou me lembrar daquela loja que eu tive uma experiência totalmente diferente. Um detalhe, né? Aqui na Febracis, o cliente comprou o Método CIS. O Método CIS é um treinamento nosso, nós temos muito forte, muito impactante. Nós botamos 12 mil pessoas a cada 2 meses, em alguns centros de eventos do Brasil. E quando a pessoa compra, o comando é, liga, comprou, fechou, agora manda um vídeo para ele agradecendo. Manda um vídeo mostrando todo o time, a gratidão que nós temos por ele ter confiado na gente e fazer. E o outro é, tem produtos com o ticket chega a X valor, cara, o próprio gestor vai ligar para ele, o próprio gestor. Tem outros que o diretor, tem produtos que eu ligo para a pessoa para parabenizar ela pela aquisição, por ter confiado na gente. Lógico. Fazer essa caminhada junto. E para vocês, né, para a sua equipe, foi simplesmente Mais uma pessoa das 11, 10 mil pessoas, 12 mil pessoas. Para ela é o momento dela. Ela tomou uma decisão e ela tem uma expectativa de uma entrega, né? E essa entrega começa nesse momento. Então, para qualquer pessoa que está aqui hoje, né, nos ouvindo e tem o seu negócio, ou quer ter o seu negócio, é muito importante que aonde ela estiver hoje, que ela tenha esse tipo de comportamento, um comportamento de atenção, que não trate as pessoas como mais um simplesmente, mas que seja aquela pessoa em especial. Nós criamos um método aqui no PCE, eu vou lhe dar esse livro, é muito forte, que é o gerenciamento da experiência do cliente. Então, nós mapeamos toda a experiência do cliente, desde que ele tem contato com a propaganda no Instagram. Como é que é a experiência dele no Instagram? Depois ele quis um contato do nosso comercial, foi rápido o contato. Ele teve uma boa aceitação, tirou as dúvidas nesse contato. Depois ele vai à loja, né, do nosso cliente. Foi fácil chegar na loja ou foi difícil chegar? Depois foi fácil parar, estacionar o carro? Depois sentiu seguro, depois entrou na loja. Qual a experiência ao entrar na loja? Visual, cheiro, layout, design. Depois, ele foi bem, a experiência ao ser atendido. E nós fazemos isso até depois que ele comprou e usou o produto. Então, nós fracionamos a experiência do cliente de uma compra em 20 etapas. E checamos nós ensinamos isso a checar cada uma dessas 20 etapas. Porque se você puder dar uma experiência para o cliente, da hora que ele tem contato no Instagram, nas redes sociais, na propaganda, até a hora que ele está usando o produto, e eu puder mapear isso e dar uma experiência extraordinária em cada etapa, faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Sem dúvida nenhuma. Eu acho que você vê, né? Nós temos um sistema no nosso site, tanto funciona na Polishop como na Decorcore, tudo a gente pega e joga aquela consulta de algum produto para aquela loja mais fácil, para aquele franqueado mais próximo. E ele já entra, aquela ferramenta já entra para o WhatsApp. Então, tem lojas, às vezes franqueadas ou lojas próprias, nossa, no caso da Polishop, lojas próprias, agora só que estamos começando com as franquias, e na Decor, mais de 500 lojas e franquias. Tem loja que responde imediatamente. E tem lojas que demoram 14 horas, 8 horas. Qual você acha que é a loja que tem melhor performance? Qual a experiência que a gente está tendo? Entendeu? Então, quem é que quer fazer uma consulta e esperar 8 horas, 4 horas ou 18 horas para receber
uma devolutiva. Para resolver seu problema. Se eu estou querendo receber um produto que eu comprei no mesmo dia, quanto mais uma resposta, uma simples resposta. Então, é isso que é muito importante, né? É que as pessoas percebam, né, que aquilo que ela deseja para ela é o que o cliente dela também deseja. Então, faça aquilo que você gostaria que fizesse com você, com o seu cliente. E nem sempre as pessoas fazem isso. As pessoas têm um comportamento como cliente de uma forma e como empreendedor, dono, outra forma. Ou seja, simplesmente um gerente, né, que aí não está tendo atitude de empreendedor, porque a pessoa que tem atitude de empreendedor recebeu, ela devolve, né? Não tem conversa. Isso eu vejo muito, e é da forma que você olha para o cliente. Tem pessoas que olham para o cliente, esse cara vai resolver meu problema. Ele vai comprar de mim e vai resolver meu problema. Mas tem pessoas que olham para o cliente e dizem, eu vou resolver o problema dele. E quando você inverte a lógica, não é esse cliente que vai comprar de mim e resolver meu problema, mas eu vou resolver o problema dele, eu vou entender, vou mergulhar, vou esmiuçar, vou perguntar como eu resolvo o seu problema. E à medida que eu consigo resolver o problema do meu cliente, cara, ele vai estar comigo para sempre. Mas tem pessoas que olham para o cliente, cara, esse cara vai resolver meu problema. Comprou, pagou, resolveu meu problema, ok, pode ir embora e não está nem aí. Ou seja, vai ser aquele balde furado, o cara vai pegar água no poço, o balde está furado, encheu de água, e quando chega em casa, tem um pouquinho de água. E vai ter que voltar para buscar água. Né? Tem aquele cara que o balde não é furado, o cara pegou água, vai botar toda a água e vai sobrar água. Tem gente que assim, o cliente entra e o cliente cai por mau atendimento, cai porque não tem um produto, cai porque não tem, é distante, cai porque não foi, não souberam vender, não souberam explicar, porque não teve uma experiência boa. Então tem empresa que é um grande balde furado, não importa quantos clientes entrem, vai vazar. Vai vazar. Sem dúvida, eu acho que a diferença é exatamente você saber explicar. Por isso que eu bato muito na história da demonstração. Porque quando você tem como meta não a venda, mas sim a demonstração, o seu início, a sua abertura de conversa já é diferente. A pessoa que está atendendo, né, que vamos dizer, o vendedor, ele não entra na conversa para vender. Ele entra no atendimento para explicar, para atender. Para solucionar. Para atender, para solucionar. A venda é uma consequência de uma demonstração bem feita. Agora, quando você treina, eu vejo assim, minha opinião, quando você treina a pessoa para simplesmente vender, puxa, tá errado. Lógico que você precisa treinar para o fechamento, que também as pessoas têm que saber fechamento, né? Tem algumas coisas que você não deve criar, uma objeção, ou seja, levar logo o preço, né? A pessoa entra, eu me lembro quando a gente começou, né, a Polishop, a gente tinha lá uma objeção, né, porque a gente lançou um produto, que o produto não era um produto barato, era um produto que na época nós vendíamos a R$240, que era $250, na época era 1 para 1, era um produto eventualmente caro. E aí a pessoa ligava, a primeira pergunta que ela fazia era quanto custa? E a pergunta, como era um produto para emagrecimento, era o 7 Day Diet, a gente mudou completamente a venda quando a gente inverteu isso. Não a pessoa diga. Perguntava, quanto custa? O que o atendente fazia? Quantos quilos a senhora gostaria de perder, o senhor gostaria de perder? Ou seja, eu não estou falando quanto, eu estou perguntando quanto você quer perder. Porque tem muito a ver a isso, né? Depende de quantos quilos você vai perder, vai ter um custo, porque não vai ser, eu preciso perder 100 quilos, não vai ser com uma dieta de 7 dias. Né? Então, inverte, começa uma explicação, falando exatamente como o produto funciona, como o programa funcionava, e no final você já levava o parcelamento para que as pessoas pudessem. Isso a gente repetiu com o Grill Jorge Forma, que a gente foi a empresa que lançou o Grill no Brasil. O produto não se vendia a preço nenhum, estava sendo liquidado a R$150, 3 parcelas de R$ 49,90. Era um produto que teria que ser vendido a R$300. Nós lançamos o produto, relançamos o produto, né, que a Jorge Forma saiu, a empresa que trouxe, estava saindo do Brasil, o produto não vendia, nós pegamos o produto com exclusividade, reposicionamos o produto e nós vendemos ele com 10 parcelas de R$ 29,90. Menos do que R$1 por dia. Se você não puder gastar R$1 por dia, naquela época, 2003, se você não puder gastar R$1 por dia para dar melhor saúde para a tua família e para você está muito ruim. Naquela época já era menos que um cafezinho. O cafezinho já custava R$ 2,50, coisa assim. Hoje já custava uns 10, né? Então, o importante é a pessoa perceber qual é o benefício. Eu não vendia um grill elétrico.
O que eu queria vender ali? A nossa explicação era saúde. Por quê? Eu demonstrava que você comia com 30% menos gordura. E demonstrava, você tem que demonstrar de uma forma agressiva, de você mostrar ali um recipiente e depois jogava num copo e mostrava ali que saía meio copo de gordura. Ou seja, não basta você falar, você precisa demonstrar. O cliente é visual. Esse episódio é patrocinado pelo PCE, Programa de Crescimento Empresarial, algo que eu tenho muito, muito orgulho. Esse programa de crescimento empresarial, o PCE, é a mesma metodologia que levou a minha empresa do faturamento de R$300 mil ao ano para 350 milhões de reais. Com o PCE, a sua empresa vai ser preparada, treinada, capacitada em todos os níveis, desde o estratégico, do tático até o operacional. 6 meses de uma imersão de ferramentas e métodos que vão fazer diferença. E quando você diz, Paulo, por que PCE 10 em 12? Porque o objetivo do programa é fazer sua empresa crescer 10 vezes em até 12 meses. E isso não é uma promessa vã, é o que nós vemos aqui dentro do programa, da jornada dos nossos clientes na Febracis. Clientes multiplicando seus faturamentos por 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vezes. E isso tudo em até 12 meses. Se você é um empresário, tem 8, 10 funcionários a mais, pode ser 30, 50, 100, mas se você tem em torno de 10 funcionários a mais e você não consegue formar um time comercial, não consegue contratar pessoas competentes, se suas vendas estão estagnadas, se você não tem um marketing, não sabe usar o marketing digital e escalar suas vendas, se você não sabe que caminho seguir estrategicamente falando, amigo, amiga, está na hora de você ousar e decidir ir para um próximo nível. Então, deixa eu te fazer um desafio, sai da zona de conforto. Se você tem ambição de crescer seu negócio, ambição de dobrar seu faturamento, dobrar seu lucro, triplicar, ou você acessa o QR Code ou clica aqui no link da descrição e vem entender mais sobre o que é o PCE, o Programa de Crescimento Empresarial. Certamente o programa mais poderoso fornecido no Brasil. Paulo, por quê? Porque a Febracis, que te fornece o PCE, já é a maior escola de negócios da América Latina. Isso mesmo, a maior escola não acadêmica, não universitária, mas é a maior escola de negócios da América Latina.